versão que está na tela, ela é uma versão a NVI. Eu vou fazer a leitura pelo meu tablet aqui da NAA. Então talvez tenha uma pequena mudança em alguma palavra, mas o significado é o mesmo. Salmo 51, verso 1 vai nos dizer: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. E eis que te agrada da verdade no íntimo e no oculto, me fez conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que exulte os ossos que esmagastes. Esconda o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem retires o teu Santo Espírito. Eu queria convidar você para você curvar sua cabeça nesse momento comigo. Eu quero fazer uma oração junto com você. Pai, obrigado por estarmos aqui nessa noite. Obrigado pelo teu amor. Obrigado por sermos teus filhos. Perdoa todos os nossos pecados. Perdoa todas as nossas falhas, nossos erros. E trabalha no mais profundo da nossa alma, do nosso entendimento nessa noite. Que a tua palavra fale conosco de uma forma poderosa. Que a tua palavra nos leve a refletirmos, a analisarmos quem somos. Que o teu Espírito nessa noite gere corações contritos e aquebrantados diante de ti. Assim eu te oro em nome de Jesus. Salmo 91, ou Salmo 51. Esse salmo, na realidade, ele é muito conhecido por todos. Esse salmo, ele é uma oração feita pelo rei Davi, pelo salmista Davi. E esse salmo, ele foi escrito depois de uns momentos mais tenebrosos. Depois de um dos momentos mais negros, mais obscuros da história do salmista. O salmista, ele tinha pecado. Ele tinha cometido assassinato. Ele tinha cometido adultério. Ele tinha tido um caso amoroso com a mulher de um dos seus soldados. Depois que ele é repreendido pelo profeta, depois que a sua culpa veio à tona, o seu pecado veio à tona, esse homem agora ele começa a orar. Ele começa a se derramar diante de Deus. Esse salmo aqui, na realidade, é uma expressão de arrependimento. Esse salmo é uma expressão de pedido de misericórdia. Esse salmo, na realidade, ele é uma confissão de culpa. Uma confissão de ter cometido erros. O salmista aqui, ele está gritando, ele está suplicando. Ele está dizendo: ó Deus, tende misericórdia de mim. Restitui-me a alegria da salvação. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Ele está clamando, ele está pedindo, ele está implorando, ele está reconhecendo diante de Deus suas insignificâncias, suas mazelas, seus pecados. Ele está aqui clamando a Deus por misericórdia. Eu estou lendo um livro sobre aconselhamento. E o escritor, ele falou um pequeno testemunho bem interessante. Ele diz que
ele foi confessar o pecado dele a um amigo. E ele disse que quando ele começou a contar o pecado dele ao amigo dele, ele percebeu que dos olhos do amigo estavam rolando lágrimas. E naquele momento, o amigo dele disse: eu estou muito feliz em perceber que o pecado que te afasta de Deus, você tem ódio dele. Eu estou muito feliz em perceber que o pecado que te afasta de Deus, você tem ódio dele. É justamente isso que o salmista Davi está fazendo aqui. O salmista Davi, ele está, na realidade, pedindo misericórdia a Deus e ao mesmo tempo demonstrando o quanto ele odeia o fato de ter cometido um pecado. Eu tenho dito aqui várias vezes que o problema não é o pecado. Deus não tem problema com o pecado. Parece uma heresia, mas não é. Deus, ele tem problemas quando o pecado não é confessado. Porque quando Deus, ele resolveu nos comprar, ele sabia que eu, Paulinho, seria um pecador mesmo cheio da presença dele. Quando Deus, ele resolveu te comprar, ele sabia que você iria continuar pecando, mesmo diante da presença dele. Por isso é que João vai dizer que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, e o Espírito de Deus não habita nele. Então Deus, ele não tem problema com o pecado. Deus tem problema com o pecado não confessado. Deus tem problema com as pessoas que fazem do pecado o seu animalzinho de estimação. Deus tem problema com as pessoas que, infelizmente, têm grandes dificuldades de reconhecer o seu pecado. Nesse texto que eu li, na ilustração que eu contei, na história que eu contei, o pecado do rapaz gerou no outro lágrimas, porque ele percebeu que, apesar dele ter errado, ele estava totalmente revoltado contra o pecado. Ele tinha errado, ele tinha falhado, mas não era o que ele queria, não era o que ele amava, não era o que ele desejava. E é interessante que o problema de hoje é porque as pessoas, elas não mais choram pelo pecado. O problema de hoje é que as pessoas se conformaram com o pecado. O problema de hoje é que as pessoas fizeram com que o pecado se tornasse algo normal. Afinal de contas, todo mundo peca, afinal de contas, todo mundo erra. O pecado para algumas pessoas não é mais incômodo. O pecado para algumas pessoas não é mais inquietação. As pessoas não mais oram porque estão pecando. As pessoas não mais clamam a Deus porque erraram. Simplesmente acabaram fazendo com que de fato o pecado se tornasse algo comum. Algo que, afinal de contas, todos erram, todos falham. E é justamente nesse cenário que muitas vezes nós nos prejudicamos. O problema não é quando nós erramos, o problema é quando nós não pedimos perdão a Deus pelo pecado. O problema não é quando nós pecamos, é quando o pecado já não mais nos incomoda. Um dia desse, uma irmã aqui do Galpão me procurou. E ela estava um tempo afastada da igreja. E ela me procurou e disse: pastor, eu voltei para a igreja porque eu estava em uma roda de amigos. E nós estávamos cometendo ou fazendo tudo o que não se deveria fazer. E após aqueles atos, eu percebi que aquilo não estava mais me gerando culpa. Eu percebi que aqueles atos, que aqueles momentos não mais estavam me trazendo tristeza ao coração. E naquele momento eu percebi o quanto eu estava distante de Deus. E isso me gerou medo. Isso me gerou medo ao ponto de eu entender que eu precisava voltar rapidamente para a presença de Deus. Porque é aí que mora o perigo. O perigo, ele mora quando nós já fizemos do pecado algo normal, algo natural. Quando o pecado já não nos leva mais ao arrependimento. O problema é quando nós não choramos mais pelo pecado. É quando nós tentamos justificar o nosso pecado. Esses dias nós estávamos falando dentro do carro acerca de uma menina que compôs belas poesias. E seus hinos são cantados até hoje nas igrejas. Nós estávamos falando sobre Priscila Alcântara.
E a gente conversando no carro acerca dela. E alguém disse, cara, o que mais me lamenta, o que é mais lamentável disso tudo, não é saber a situação que ela está, mas é em ver a postura dela diante da situação. Ela justificando o erro, ela justificando o que é errado, ela justificar o seu pecado. E isso é o triste, isso é o lamentável. Certa vez eu estava no meu trabalho e eu me deparei com uma moça. E a moça disse, você é crente? Eu disse, sou. E ela disse, com muita lágrima, com muito pesar, ela disse, eu sou desviada do evangelho, mas eu creio que eu vou voltar. E naquele momento eu disse para ela, eu acredito que você vai voltar. Eu acredito na sua restauração, porque não há uma conformidade na situação a qual você se encontra. Nós precisamos entender que Deus, Ele restaura, Ele levanta, quando Ele encontra dentro de nós um coração arrependido, um coração aquebrantado. Deus, Ele não trabalha na vida de pessoas que são prepotentes aos seus próprios olhos, que são suficientes, que erram, mas não reconhecem seus erros. Deus não trabalha na vida de pessoas que têm dificuldades em chorar por ter cometido um erro, por ter cometido uma falha. Mas Deus, Ele trabalha sim na vida de qualquer que seja a pessoa, que mesmo estando distante da presença de Deus, tem a capacidade, a sensibilidade de dizer, quantos trabalhadores do meu Pai, como pão com fartura e eu morro de fome. Eu acredito que o filho pródigo, ele conseguiu retornar e voltar para os braços do pai. Porque mesmo estando em uma situação lamentável de sua vida, ele parou e disse, levantar-me-ei hoje e vou ter com meu pai. Em outras palavras, ele disse, a vida a qual eu estou vivendo não é o que o pai planejou para mim. Reconhecimento é um fator principal, essencial, para que haja um despertar, para que haja um avivamento, para que Deus, Ele mude o quadro qual de fato nós estamos enfrentando. Eu não acredito em restauração, eu não acredito em avivamento, eu não acredito em despertamento na vida de pessoas que estão atoladas no pecado, mas infelizmente não se arrependem de seus pecados. Eu não acredito em restauração na vida de pessoas que estão atoladas, afogando-se dentro das suas imundícias, mas não sentem pesar no coração disso. Não se arrependem, não choram. Simplesmente se conformaram com a mal situação a qual estão enfrentando. E Deus não trabalha no coração dessas pessoas. Deus não trabalha na vida de pessoas que não se arrependem dos seus pecados. Davi cometeu grandes pecados. Esse texto que nós lemos é de um homem que tinha cometido adultério. Esse texto que nós lemos é de um homem que tinha mandado matar o seu próprio soldado para simplesmente desfrutar ou manter um caso amoroso com a mulher do seu soldado. Mas esse homem, ele caiu em si, ele percebeu sua fragilidade, seu pecado. Ele percebeu a sua mazela. E percebendo os seus erros, ele volta-se para diante do Senhor para chorar, para lamentar, para suplicar, para dizer, Deus, tenha misericórdia de mim. Restitui-me a alegria da tua salvação. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Em outras palavras, ele está dizendo, Senhor, renova-me e não me permitas mais voltar a pecar novamente. Senhor, renova-me e sustenta-me para que eu não volte mais ao erro, para que eu não volte mais às práticas velhas de anteriormente. O que nós precisamos hoje é chorarmos pelos nossos pecados, não é falarmos dele com prazer e com vanglória. Sabe qual é a nossa diferença? A diferença da igreja para o povo lá de fora.
Porque eles pecam e nós pecamos também. A nossa marca, a nossa diferença tem que ser, mesmo pecando, nós não nos conformamos com o pecado. O pecado ele não pode ser algo natural para a igreja. O pecado ele não pode ser algo natural para nós que fazemos parte do corpo de Cristo. Não irá existir um tempo no qual nós não iremos errar. Não irá. Porque eu já disse várias vezes, enquanto nós tivermos esse corpo, as fragilidades dele irão constantemente fluir. Esses dias, falando com a irmã aqui no galpão, momento de saída, a gente começou a falar o quanto é difícil viver uma vida reta diante de Deus. A gente começou a falar um pouquinho das tensões e lutas da nossa carne contra o Espírito. E aquela irmã disse: Paulinho, é muito difícil manter-se íntegra diante de Deus. Somente realmente orando e buscando a presença dEle é que nós conseguimos viver essa vida reta, íntegra e santa. Era uma pecadora falando para um pecador, mas pecadores assumindo, dizendo: eu não vou me render. Eu conheço as minhas fragilidades, mas eu não irei me entregar aos meus desejos e vontades, porque existe dentro de mim algo maior, uma vontade maior. Nós precisamos chorar pelos nossos pecados. Nós precisamos lamentar pelos nossos pecados e não nos conformar com as nossas imundícias, e não nos conformar com a vida de pornografia, e não nos conformar com a vida imoral, indecente, ou a vida muitas vezes desonesta que vivemos. Nós não podemos nos conformar, mas lamentar e chorar diante de Deus. A oração do salmista tem que ser o modelo da nossa oração. Nós temos que de fato chegar diante de Deus e pedir: Senhor, compadece-te de mim. Pai, atenta para a minha miséria. Olha para mim com o coração, porque miserável sou eu. Entenda uma coisa: não há possibilidade de vivermos uma vida plena. Não há possibilidade de vivermos uma vida cheia do Espírito de Deus se nós não tivermos a capacidade de nos arrependermos dos pecados que cometemos. Nós não seremos a geração dos perfeitos. Estamos muito distantes de sermos perfeitos. E não fique triste não, mas a perfeição é um estado que nesse corpo você não vai alcançar. Foi-se o tempo onde buscava-se ou enganava-se o povo numa suposta perfeição que não existe. Então, se eu não consigo ser perfeito, então o que eu devo buscar? O que Deus deve encontrar dentro de mim? Deus deve encontrar dentro de mim um coração que estará resistindo, lutando, pulsando, dizendo: o pecado não vai me fazer feliz. O meu prazer não estará no pecado. Por isso é que o salmista, no Salmo 1, ele vai dizer: bem-aventurado é o homem, mas que feliz é o homem que não anda segundo suas inclinações, que não se deleita na roda dos pecadores, mas que antes o seu prazer está na lei do Senhor. Então, pecadores nós sempre seremos, meus irmãos. A pergunta é: aonde está o teu prazer? E eu vou te fazer a pergunta aqui nessa noite: aonde está o teu prazer? O teu prazer está em estar na presença de Deus? Ou o teu prazer está no site pornográfico? Ou o teu prazer está em ser um hipócrita, em levantar falsos, injuriar um contra o outro? Aonde está o nosso prazer? O nosso prazer está na lei de Deus ou no pecado que cometemos? Porque não há vida com Deus se o nosso prazer estiver no pecado que cometemos. Se o que nos faz feliz é o nosso pecado,
Se o que nos agrada é o nosso pecado, nós precisamos pararmos e chorarmos e lamentarmos e suplicarmos, como o salmista suplicou diante de Deus, dizendo: ó Deus, compadece-te, tende misericórdia, olha com o coração para a minha miséria, atenta para mim, pois sou miserável. O que vai fazer com que nós venhamos viver algo novo, algo sobrenatural nessa igreja, não é queremos ser mais santo que os outros, não é. Isso é pura vaidade humana, isso é pura hipocrisia. O que vai nos fazer sermos diferentes, o que vai nos levar a vivermos o sobrenatural, é não nos conformarmos com o nosso pecado, é chorarmos contra ele. Eu tenho vários gabinetes com várias pessoas aqui desse galpão, e eu já disse várias vezes, cara, eu sou um pastor que eu não tenho problema com pecados. Eu tenho problema com pecado não confessado. Eu tenho problema com pessoas que escondem o seu pecado. Mas eu não tenho problema nenhum em sentar na mesa com alguém e ouvir, e aconselhar, e lutar, e dizer: cara, vamos embora. Uma vez alguém me procurou no meu gabinete e fez uma confissão de um pecado que, para a sociedade ou para os cristãos atuais, seria algo desastroso. E aquele rapaz contou o pecado dele para mim. E eu disse: meu irmão, tu é muito mais crente do que muitos crentes que pensam que são aí fora. E eu disse: cara, eu quero te dizer uma palavra aqui. O teu pecado não te define. O que te define é o teu senso de arrependimento. O que te define é a tua luta, é o teu choro contra o pecado. E eu não disse a ele que eu estava feliz por ele estar confessando, mas hoje eu diria isso. Hoje talvez eu chorasse diante dele dizendo: meu irmão, estou muito feliz. E talvez ele ia ficar um pouco estranho sem entender o motivo das minhas lágrimas. E eu iria dizer: eu estou muito feliz por perceber que o pecado que te afasta de Deus, você odeia ele. Porque é isso que vai nos fazer diferente do mundo. O homem lá fora, ele peca, ele trai, ele é desonesto e ele se vangloria disso. E essa não pode ser a marca da igreja. Nós erramos, nós falhamos. Mas ao errarmos e falharmos, nós temos que correr para os pés de Jesus, chorando e lamentando: Senhor, eu errei mais uma vez. Pai, eu falhei mais uma vez. Cara, e Deus é genial, porque eu já perdi a conta das vezes que eu, Paulinho, me tranquei na sala dizendo: Pai, eu pequei mais uma vez. Pai, eu errei mais uma vez, Senhor. E todas as vezes que eu me tranquei no meu quarto, chorando diante de Deus, todas as vezes eu vi a mão de Deus dizendo: não se preocupe, se coloque em pé e prossiga a caminhada. Porque Deus, ele não rejeita um coração contrito e aquebrantado. Deus rejeita homens prepotentes, arrogantes, que escondem, que não confessam. Mas quando Deus encontra homens com coração disponíveis, igual Davi, que se lança diante dele, dizendo: Pai, compadece-te de mim, lava-me, purifica-me, restitui a alegria do teu Espírito em mim. Quando Deus localiza essa sensibilidade, esse aquebrantamento, meu irmão, Deus, ele não se contém e simplesmente nos abraça. Porque a parábola do filho pródigo, ela é uma ilustração de como Deus recebe todo aquele que erra, mas se confessa. A parábola do filho pródigo, ela ilustra um filho que pecou, voltando para a presença do pai, se lamentando, confessando, mas o pai dizendo: não se preocupe, é novo tempo, nova história. E é esse sentimento que nós temos que ter diante de Deus. Eu jamais irei ensinar vocês algo que jamais vocês irão conseguir viver. Por muito tempo eu acho que a religião pecou nesse aspecto, querendo que o povo atingisse um grau de santidade que é impossível de viver. E esses membros, por não conseguirem chegar ao ápice da santidade, decepcionavam consigo mesmo e diziam: eu não sirvo para ser crente. E muitos deixaram a fé, porque não atingiram a perfeição que jamais irão atingir nesse corpo. O que eu quero que nós, como igreja, venhamos entender, que a nossa luta é pela santidade, isso é fato.
A nossa luta é pela perfeição, isso é fato. Mas se nós não conseguirmos, nós iremos mesmo assim entender que Deus está observando dentro de cada um de nós a luta, a vontade e o desejo de querer ser santo. A trajetória cristã, eu considero ela igual a um participante de uma maratona, que é paralítico, e ele resolve competir, mesmo estando em uma cadeira de roda. Que você chega para ele e pergunta: o que é que você está fazendo aí? E ele diz: eu vou ganhar a maratona. Mas ele é paralítico, ele vai competir com atletas. Mas ele diz: eu vim aqui para competir, eu vou chegar até o final. Mas você não tem a mesma disponibilidade física que os demais, não tem problema, eu vou competir, vou chegar até o final. A minha meta é concluir, não importa se é o primeiro, se é o terceiro, se é o quarto, eu vou concluir a meta. Assim é a trajetória cristã, meus irmãos. A gente cai, a gente falha, a gente erra, mas sempre Deus estará lá como um bom treinador, dizendo: não se preocupe com a posição a qual você vai chegar, mas chegue, levante-se, avance, vamos embora. Mas Deus sempre irá rejeitar, porque Deus, ele vomita pessoas que têm dificuldade de reconhecer seus erros. Eu não quero ser pastor de uma igreja perfeita, porque eu sei que não existe essa igreja. Eu quero ser pastor de uma igreja que tenha capacidade de dizer: pastor, eu errei, mas eu estou arrependido do meu pecado. Pastor, eu falhei, mas eu estou arrependido do meu pecado. Pastor, existem desejos que são fortes dentro de mim, mas eu não vou me render diante deles, pastor. É essa disponibilidade, é essa força. Nós somos literalmente um exército que está lutando contra algo que é muito forte. Lutar contra si mesmo não é fácil. Lutar contra desejos, contra vontades não é fácil. Mas a maior marca de um cristão é que ele não se rende, ele não se prostra. Ele simplesmente se levanta quando ele ouve a voz do mestre dizendo: meu filho, coloque-se em pé. Os teus pecados, deles eu não me lembro mais. Então o meu desejo é que nós venhamos não se conformar com os nossos pecados. O meu desejo é que nós venhamos lamentar por eles, chorar por eles. O meu desejo é que nessa noite o Espírito de Deus, ele entre dentro do nosso cérebro, da nossa mente e do nosso coração, nos levando ao arrependimento, nos levando a percebermos que não existe possibilidade de vivermos o sobrenatural, o novo diante dele, se antes nós não tivermos um momento de metanoia, um momento de arrependimento diante da presença dele. Então precisamos chorar. Precisamos dizer: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Precisamos chorar com toda a força do nosso coração, porque somente através desse arrependimento é que nós iremos receber a graça de Deus, porque somente através do derramar do seu Espírito é que nós iremos viver o sobrenatural.